Olá, internautas, mais uma vez aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre a importância dos alimentos orgânicos para a nossa vida, para a nossa saúde. Quem está aqui conosco, você já sabe, é o diretor da Blessing Alimentos Orgânicos, José Stefano Bassi, que também é terapeuta, é produtor orgânico e também escritor. Ele lançou há algum tempo o livro Saúde Integral, que também contém uma série de dicas a respeito deste meio. Sobre assim, nós colhemos algumas dúvidas da população nas ruas da cidade. Vamos à primeira questão? Eu queria saber, então, por que os alimentos orgânicos custam tão caro? Apesar de que eu imagino que seja porque a gente ainda consome pouco, né, e tem poucos produtores. Muito bem, ela respondeu parte da própria pergunta. Está no caminho, né? Falta investimento. Se você quiser assistência técnica gratuita, não tem. Para a agricultura convencional tem e em abundância. Para a orgânica, não. Se você quiser instituições de ensino pouquíssimas, né, difíceis, a tecnologia disponível ao agricultor também é ele que tem que inventar a sua própria tecnologia, ele que tem que criar, perder, conseguir, criando seus próprios meios de produção. Falta investimento em assistência técnica, em maquinário, também dinheiro para a colocação do produto no mercado. E ele é um produto que usa bem mais mão de obra, que por um lado pode ser ruim, por outro lado pode ser muito bom. Se você ensinar as pessoas a voltarem para o campo e a ter uma vida rural feliz, pode ser uma boa opção até para a superpopulação das cidades. Por outro lado, você tem que considerar também o todo, o preço nominal dele, final na gôndola do supermercado é mais alto do que o convencional, só que ele não deixou passivo nenhum. Ele não vai adoecer ninguém e nem deixou contaminação em água, solo, ar. São fatores que têm que ser muito considerados. Então, se você olhar ele como um todo, ele na verdade não é mais caro, ele é mais barato. Mas se você quiser diminuir, eu acho que dá para diminuir muito o preço final dele na gôndola do supermercado, é só ter mais investimento. Agora, com a procura cada vez maior da população, a tendência também é de que esses preços ainda reduzam mais, né? Com certeza absoluta. Você vai ter mais produtores, você vai ter mais investimento caminhando nesse sentido, vai ter uma oferta maior, o preço, logicamente, tende a diminuir. Existe uma média de que o produto orgânico está em torno de 30%, um pouco a mais do que o convencional, mas existe também toda essa questão do mercado, da oferta e da procura, que acaba regendo muito os preços desses produtos também, né? E existem alguns lugares, até por um conceito cultural, ele é mais barato. Conheço algumas regiões do interior de São Paulo que o hidropônico, que não tem nada de orgânico, é mais caro que o orgânico e é mais consumido. Porque na cabeça da população ele é mais, entre aspas, limpo. Ele não vem com terra, ele não tem nenhum tipo de bichinho, então eles acham que é mais saudável. Quando justamente é o contrário, se o bicho não quer, é porque nós não devemos comer. Você temos mais uma pergunta para o senhor, vamos à questão? A minha pergunta com relação aos alimentos orgânicos, as hortaliças, a partir do momento que elas são enlatadas, elas passariam a não ser mais orgânicas? Então, por exemplo, você pega hoje cenoura, ervilha, existem produtos que estão em vidro, ou até em alguns lugares, alguns países em lata, e que são considerados orgânicos. Aí, cada país tem a sua própria legislação, do ponto de vista de saúde, quanto mais você processa um alimento, não é tão bom. Então, o ideal seria comer essas verduras, legumes, se possível, in natura, minimamente processados. No momento em que você já tem que pôr conservante ou que você põe numa lata, você vai perdendo, sob minha ótica, pelo menos de saúde, você vai perdendo qualidade. E ainda assim elas poderiam ser certificadas como orgânico, porque todo o processo é orgânico. A verdura é orgânica, o conservante que vai ser utilizado é um permitido pela certificadora daquele país ou daquele local. A quantidade que é usada desse preservante também é uma quantidade respeitada pelas legislações, então ele poderia ser considerado. Professor Bassi, antigamente essa agricultura orgânica, ela era exercida naturalmente, depois houve um processo de industrialização, enfim, e hoje há uma retomada, por esse tipo de alimentação mais saudável, sem tantos resíduos, enfim. Qual o perfil hoje desse consumidor de orgânicos? Só uma partezinha, quando você falou essa retomada é muito interessante, porque para alguns é um retrocesso. Retrocesso. Eu já ouvi isso. Não, mas peraí, então nós estamos voltando em 1920, graças a Deus.
Quando você toma um caminho que você sabe que vai dar no lugar errado, você continua andando para frente? Não, você tem que pegar o rumo certo. Então, tem um escritor também muito bom, que é um consultor de empresa chamado Omar Suki, e ele tem um livro que chama Otimismo Sem Limites. E ele fala que ele ficou muito surpreso quando esteve na Espanha ainda nos anos 90, se não me falha a memória, e que ele viu lá uma gama gigante de produtos orgânicos. E ele lembrou do que era trazido do sítio dos avós dele. Olha que interessante. Então ele falou que ele chama isso de passado mais que perfeito. E fica feliz, ele como um grande consultor de grandes empresas, fica muito feliz que nós retomamos o caminho certo, ou seja, o caminho de utilizar uma agricultura saudável e não poluente. Agora, o perfil do consumidor, normalmente, como regra absolutamente geral, é um defensor da vida. Pode ser da vida dele e da família, ou pensando mais um pouco, vai no planeta, você pega pessoas, não, eu quero preservar o planeta e deixar um futuro melhor para as gerações que virão. Como você pega aquele que também tem um foco principal, não, eu quero tratar bem da minha saúde e da minha família. Mas se você olhar a essência de todos, é a defesa da vida. Sobre assim, eu fiz até uma pesquisa rápida na internet, mostrando exatamente como é que outros países, outras sociedades veem essa relação do orgânico com a saúde, né? Por exemplo, na Áustria, uma das questões que mais incentivam a sua população justamente a consumir o orgânico é a responsabilidade com a saúde das crianças. Na França e na Itália tem essa relação com o sabor. Na Alemanha, a questão do apoio aos agricultores e às lojas de orgânicos. E no Brasil, esse consumo de orgânicos está muito ligado à questão da segurança, da qualidade alimentar e também por ter menos agrotóxicos. Essa relação do brasileiro com o orgânico, na sua avaliação, já está satisfatória ou ainda precisa ser aprimorada? Olha, se você olhar o todo, eu acho que está até muito boa. E tende a um crescimento cada vez maior. Hoje você já vê um grupo de pessoas esclarecidas, discutindo, conversando, pais preocupados com a saúde da família, dos filhos, com o que os filhos vão comer, como será a vida, a qualidade de vida dos filhos daqui a alguns anos. Então eu já vejo isso uma discussão altamente positiva e uma ação positiva também. Tão positiva que você tem hoje já lojas especializadas nisso. Você tem associações cada vez mais fortes e maiores de agricultores orgânicos, as feiras nas praças sempre crescendo. Então eu vejo que no Brasil o movimento é bom, muito bom. O ano de 2011, inclusive, representou um avanço muito grande no setor, né? Você pega a cidade de São Paulo, que já fez todo um plano de conversão dos agricultores que estão sediados aqui, que não são muitos, mas, se não me engano, são aí 400, 500 agricultores que existem na cidade de São Paulo. E eles todos vão estar convertidos para o orgânico até 2014. E foi criada uma condição para isso, através de ensino, assistência técnica e comercialização. Todo de apoio ao pequeno e médio agricultor para que ele possa só produzir orgânico. Esse é um passo importante e acho que outras cidades, por exemplo, eu digo até Santa Catarina, na década de 90, por volta de 98, se não me falha a memória, eu estive lá, conversando com alguns agricultores até de origem austríaca. E eles nem sabiam que era orgânico. Aí quando eu voltei a São Paulo, me comprometi e mandei para eles de presente vários livros e as informações da Associação de Agricultura Orgânica, da AO, aqui em São Paulo. E hoje é um dos estados mais fortes e que mais tem incentivado o pequeno e médio agricultor, e o grande também, por que não, a se converter para a produção de orgânicos. Então isso é bacana, você vê um movimento não da sociedade como um todo fluindo para esse caminho. Hoje nós estamos falando um pouco mais sobre saúde e qualidade de vida com o diretor da Blessing, José Stefano Bassi, que também é produtor, terapeuta orgânico e escritor. Recentemente lançou o livro Saúde Integral, que traz uma série de dicas também a respeito desta alimentação mais saudável, do bem-estar e também de qualidade de vida. E se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do nosso convidado, basta você entrar neste site que vai aparecer aí no seu monitor, www.blessing.com.br. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje. Até já.